Gente, essa aqui é a Andréia Feitosa, ela é economista, né? Tem MBA em Planejamento e Gestão Estratégica, palestrante, coordenadora do Grupo Estadual de Educação Fiscal aqui do Tocantins. Faz vários projetos focados em educação financeira, educação à distância e gestão de conhecimento. E é a nossa diretora aqui de controle social do Observatório Social de Palmas. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Sandra. Eu quero dizer que é sempre uma honra falar sobre educação fiscal, tanto a nível estadual, dentro do programa estadual de educação fiscal, quanto aqui no Observatório Social, porque eu sei que nós somos parceiros e nós também temos a mesma visão, os mesmos objetivos, que é levar para o cidadão os conceitos de cidadania, de controle social. Então, eu sempre fico muito feliz de poder sensibilizar as pessoas para participarem, porque a educação fiscal é o programa que eu considero assim de suma importância para o nosso cidadão. Então, vamos lá. Antes de falar, porque o nosso tema hoje, educação fiscal não é só falar de tributo, não é mesmo, Sandra? Sim. Então, muitas pessoas pensam que educação fiscal é só falar de tributos. E não é. Então, hoje eu estou aqui para desmistificar essa ideia que alguns pensam, porque olha assim o nome, né? Então acha, não, é só tributo e tal, mas não, educação fiscal, é cidadania, é controle social. E eu vou falar para você e para o nosso público, né? Eu vou explicar para vocês como surgiu essa ideia da educação fiscal, antes da gente falar, entrar no mérito da educação fiscal. Sim, então, e antes de tu começar, Andréia, desculpa, antes de você começar, só queria lembrar a todos, né, que nós estamos na Semana da Cidadania, né? Então, nós estamos trazendo vários temas relacionados aqui à cidadania. Esse é um evento realizado pelo Sistema do Observatório Social do Brasil, né? Onde essa é a nossa contribuição, o Observatório de Palmas está dando essa contribuição para esse evento da Semana da Cidadania, né? Então, desde já agradecendo ao Sistema do Observatório do Brasil e a você. A palavra é sua, fique à vontade. Obrigada, Sandra. Então, antes de eu entrar assim, no mérito de falar sobre a educação fiscal, eu quero dizer para você que está nos ouvindo como que surgiu a educação fiscal no Brasil. Na verdade, ela surgiu com essa ideia mesmo de falar sobre tributos. Tanto é que o nome inicial da educação fiscal era educação tributária. Só que durante a sua jornada, percebeu-se que isso aconteceu em julho de 97, né, foi criado o Grupo de Educação Tributária, e em 1998 houve essa metamorfose, né, essa transformação. A educação fiscal ela deixa de se chamar educação tributária, porque até esse momento ela era voltada justamente para falar, para abranger essa questão do tributo, né? Esse era o viés da educação fiscal, mas em 1998 ela se transformou porque percebeu-se que o programa era muito mais amplo do que só falar de tributo, entende? Ele tinha questões muito mais importantes que deveriam ser faladas, além da questão de alocação e gestão dos recursos públicos, certo? Existia também a questão da cidadania, né? Existia também a questão da participação popular, das pessoas participarem por meio do controle social. Então, com essa nova roupagem, a educação fiscal, ela em julho, em um seminário que aconteceu na Paraíba, isso em 1999, aprovou-se a educação tributária passa a se tornar
Educação, Programa Nacional de Educação Fiscal. Aí foi, ou seja, nesse momento, a educação fiscal, ela começa a ganhar um status de programa de governo, né? Programa Nacional de Educação Fiscal. Então, em 2002, por meio da portaria 413, a educação fiscal ela passou a abranger as 3 esferas de governo, ou seja, ela passou a trabalhar no âmbito estadual, municipal e também no âmbito federal. Isso foi muito importante para o desenvolvimento e para dar visibilidade, né, e robustez à educação fiscal. Então, nesses 25 anos de construção da educação fiscal, onde ela foi criada, né, e voltada para essa questão do exercício da cidadania, aconteceram algumas mudanças que eu considero significativas e que é importante ressaltar aqui. Como, por exemplo, em abril de 2019, teve um decreto, o decreto 9.756, que extinguiu os grupos colegiados no Brasil. Então, o grupo da educação fiscal ele foi extinto. Só que o que aconteceu? Ele renasceu como uma fênix, né? Renasceu muito mais forte. Porque, olha só, a educação fiscal ela surgiu lá atrás em um seminário do CONFAZ, que é o Conselho de Política Fazendária, e, novamente, em 2019, ele ressurge, né, dentro do CONFAZ. Hoje, a educação fiscal, ela faz parte do GT 66, que é um GT que faz parte da estrutura do CONFAZ. Então, isso fortaleceu muito também a educação fiscal. O grupo ele foi criado por meio do GT 66, no âmbito da Comissão Técnica Permanente do ICMS, que é conhecido como COTEP, é um órgão integrante da política fazendária do CONFAZ. Ela surgiu por meio do Protocolo 44, e posteriormente foi substituído pelo ato COTEP 48, que dispõe sobre o grupo e os subgrupos, porque a educação fiscal ela também tem subgrupos que auxiliam, né, para que a política seja levada para todos os estados, então, e para que a gente faça um trabalho com mais qualidade. Então, a gente tem subgrupos também dentro do Grupo Nacional de Educação Fiscal. Aí, quais são os fundamentos da educação fiscal? É aí que você vai perceber que a educação fiscal é muito mais ampla. Então, a gente vai falar agora desses princípios fundamentais. Quais são? Primeiro, é a educação. Olha só, a educação fiscal, ela é levada por meio da educação. A educação é uma ferramenta para levar, para fazer chegar até a criança, até o adolescente, essa mensagem de cidadania, de controle social, não só de tributo, mas de tudo isso que eu estou falando. Então, a educação fiscal, o Programa Nacional de Educação Fiscal, ele tem fundamento na educação, no exercício da prática pedagógica, que objetiva a formação integral do cidadão, autônomo, reflexivo e consciente do seu papel. Isso é fundamental, capaz de contribuir para a transformação da sociedade. Olha só, o tanto que é forte isso. Então, a educação fiscal ela é levada aí por meio da escola. E aqui no Tocantins e nos demais estados, existe uma parceria entre a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Educação, onde juntas elas desenvolvem um plano estadual de educação fiscal e essa educação ela é levada por meio das escolas. Aqui no Brasil nós também temos parceiros que são a Receita Federal do Brasil, nós temos
a Controladoria Geral do Estado, e estamos institucionalizando a nossa parceria também com o Observatório Social de Palmas. Então, dentro dessa ideia, desses fundamentos, dessa base que está a educação fiscal, assim, uma das que eu considero mais importante é a cidadania, porque a educação fiscal tem fundamento na cidadania, ou seja, o estímulo ao fortalecimento do poder do cidadão para o exercício do controle democrático, incentivando a participação coletiva na definição das políticas e na elaboração de leis para a sua execução. Então, nós podemos participar do processo. Andréia, muito interessante você estar me falando. A gente teve 2 lives e eu já convido a todos a assistir, né? A gente teve a primeira live com a Cláudia, que o tema foi pertencimento à cidade cidadã, né? E a importância do controle social. Nós tivemos a segunda live com a Eliane Totstrop, que foi sobre educação ambiental e do ensino básico ao ensino superior. E agora você falando isso, a gente consegue até encaixar, né? Encaixar esses 3 temas, sempre vem na parte da educação, né? A gente sempre cai na área da educação e do pertencimento à cidade, né? De você entender que você faz parte de um todo, que você precisa conhecer sobre educação ambiental, você precisa saber sobre educação fiscal, porque isso vai permitir você tanto controlar, né, os recursos públicos, ver se está sendo aplicado de maneira eficiente, e assim como contribuir, né, com novas ideias, ver se as decisões estão sendo tomadas de maneira correta, né, será que a gente poderia pegar esse recurso e aplicar de uma outra maneira, enfim, entender o todo que você está inserido, né, para que você possa ser mais participativo e sentir pertencendo, né, àquela cidade. Então, é muito interessante isso que você está falando, porque realmente fecha com os temas que a gente já falou aqui na Semana da Cidadania, a importância de você conhecer também quanto você paga de tributo, né? Isso é cidadania, é você se inserir dentro do contexto que da sua cidade, né? Exatamente, Sandra. Aí eu trouxe aqui um conceito aqui de cidadão, né? Porque é importante você saber. Então, ser cidadão é respeitar e participar das decisões da sociedade para melhorar suas vidas e a de outras pessoas. Ou seja, é pensar no coletivo. Ser cidadão é nunca esquecer das pessoas que mais necessitam. Cidadania deve ser divulgada através das instituições, e é isso que a gente faz. A gente divulga, a gente fala da educação, a gente capacita pessoas para serem disseminadores de educação fiscal, a gente leva para a escola, para a universidade, então ela tem que estar inserida nesse contexto, e também nos meios de comunicação, como nós estamos fazendo aqui agora, por meio do Instagram, levando a comunicação, levando essa palavra sobre a educação fiscal para que as pessoas entendam, para que as pessoas compreendam e se sensibilizem da importância que é você ser um cidadão participativo, um ativo, protagonista dentro desse cenário. Então, é levar essa educação por meio da comunicação para o bem-estar e o desenvolvimento da nação. Então, eu tenho aqui um conceito, na verdade, não é nem um conceito, é dizer mesmo em que consiste a cidadania, porque as pessoas pensam, muitas vezes que a gente fala de educação fiscal, é só tributo, não é. Educação fiscal é cidadania. E o que é cidadania? Por exemplo, o gesto de você não jogar um papel na rua, isso é cidadania. É você, por exemplo, não pichar os muros, isso é cidadania. É respeitar, por exemplo, os sinais de trânsito, as placas, não estacionar em locais que não deve ser estacionado, respeitar os mais velhos, isso é cidadania, né? Assim como respeitar as demais pessoas, respeitar as suas crenças, né? Não destruir, por exemplo,
o patrimônio público, saber dizer obrigado, desculpa, por favor, tudo isso é cidadania, é importante ressaltar, entende? Então, educação fiscal não é só tributo, educação fiscal é cidadania, e cidadania são ações que a gente deve fazer, praticar, pensando no bem coletivo. É saber lidar com o abandono e a exclusão das pessoas necessitadas, o direito das crianças carentes e os grandes problemas que enfrentamos em nosso país, como, por exemplo, a corrupção, como, por exemplo, a qualidade do gasto público. Tem até uma frase que eu achei interessante: a revolta é o último dos direitos a que deve um povo livre. Nós podemos nos revoltar. Nós podemos nos revoltar e buscar alternativas. Uma das alternativas é o Observatório Social. Por isso eu convido você agora. Se você se revolta, por exemplo, com a corrupção, com o mau gasto na qualidade dos recursos, se você se revolta com isso, você vê uma estrada, né, uma rodovia cheia de buracos, você se revolta com isso, é aqui no Observatório Social que você precisa estar. Mas é também o mais imperioso dos deveres impostos ao cidadão. Então, gente, voltando aqui na nossa fala sobre a questão dos fundamentos, eu considero esse fundamento da cidadania de suma importância para a educação fiscal. Eu diria que é a nossa menina dos olhos, é o nosso marketing, a cidadania. Outro fundamento que eu considero também super importante e que a educação fiscal se baseia é na questão da ética. O que é a ética? É a opção pelos caminhos que levam à adoção de condutas responsáveis e solidárias, que privilegiem o bem comum. É você estar pensando no bem comum, está pensando no coletivo. Então, quando uma pessoa quebra, destrói o patrimônio público, ele está impactando na vida coletiva das pessoas. Então, temos que pensar nisso, em ter ética, né? em ter uma conduta responsável. Quando uma pessoa pratica corrupção, ela está, por exemplo, tirando um recurso que é coletivo, que é para trabalhar, para que seja disponibilizado para o bem comum, por exemplo, para a saúde, para a educação. Então, quando existe um ato de corrupção, você está deixando de ser ético e você está deixando de pensar no coletivo, porque esse recurso é para o coletivo, é para a sociedade. Então, isso é super importante, a questão da ética. E, Andréia, talvez a gente possa trazer um exemplo para a nossa casa, né? Se a gente tem uma receita, sei lá, a gente tem uma renda aí de R$3.000 na nossa casa. Se os nossos filhos começarem a quebrar nossas coisas, se a gente começar, né, não fazer um planejamento, não participar daquilo tudo, aquele dinheiro, aquela renda, ela vai começar a se gastar com outras, para recuperar um patrimônio, vamos dizer assim, vou recuperar aquilo que foi quebrado, sendo que ela poderia ser investido num curso, né, poderia ser investido numa viagem, poderia ser investido em outras coisas, né? Então, quando a gente tem a questão da educação fiscal, é você entender que existe um dinheiro que é para ser investido para o bem de todos, né? E se você não tiver essa responsabilidade, ele vai ser investido para estar reparando problemas que, se você fizesse a sua parte, não teria, né? Na teoria. Exatamente. Vale ressaltar aqui que a cidadania, ela é uma opção nossa. Nós escolhemos a cidadania. Nós escolhemos agir como cidadãos conscientes, cuidar do patrimônio público, né? E não desviar quem tem esse poder, consciência, né? Que é super importante
zelar e também cuidar do patrimônio público. Então, voltando aqui ao que eu estava dizendo, eu estava falando sobre a questão dos fundamentos, e outro fundamento que eu considero importante e que a educação fiscal está fundamentada é na política, na decisão de compartilhar os conhecimentos adquiridos na gestão pública eficiente, eficaz e transparente. Transparente quanto à captação, ou seja, aqui entram os impostos, na alocação, ou seja, como eu distribuo esse recurso pela educação, pela saúde, pelas obras, entende? Então, captar, alocar e aplicar esses recursos públicos de forma qualitativa, com responsabilidade fiscal e ênfase no conceito do bem público como patrimônio da sociedade. Então, é muito forte essa questão da política, de você levar esses conhecimentos, né, sobre as pessoas têm que buscar isso também. E o Grupo Estadual de Educação Fiscal está de portas abertas, e eu sei que o Observatório Social também está, e nós temos capacitações para isso. O Observatório Social tem cursos, e a Educação Fiscal Estadual também tem cursos que podem sanar essa questão e desenvolver essas competências que são necessárias ao disseminador da educação fiscal. Sim, como, por exemplo, Dani. A questão da cidadania, a questão da aplicação desses recursos e do controle social. Pode falar, Sandra. É porque está dando um delayzinho. A Danila está falando aqui que a educação fiscal deveria ser obrigatória nas escolas. O Grupo Estadual de Educação Fiscal vem trabalhando isso, né, para conseguir preencher essa lacuna. Na verdade, Sandra, a educação fiscal, ela já faz parte da BNCC, e ela precisa ser trabalhada na escola, mas ela não está sendo trabalhada como um componente curricular, ela está sendo trabalhada de forma transversal, na transversalidade, ou seja, ela está sendo trabalhada em matemática, ela está sendo trabalhada em geografia, em história, entende? Então, ela está sendo trabalhada dessa forma. Aqui no Tocantins, ela faz parte do Plano Estadual de Educação Fiscal, e existe um documento de orientação às escolas. E nós estamos fazendo formações para os professores e coordenadores pedagógicos trabalharem a educação fiscal aqui no Estado. Então, outro fundamento que a educação fiscal está alicerçada é no controle social. É o foco na disseminação dos conhecimentos e instrumentos que possibilitam o cidadão atuar no desperdício e no combate à corrupção. Isso aqui também é um carro-chefe do Observatório Social. Trabalhar a questão do controle, convidar as pessoas para participarem como membros do Observatório Social, porque lá existe uma metodologia, existe um trabalho que é realizado, um trabalho técnico que é realizado, inclusive tentando dar transparência, especialmente a transparência, por exemplo, quando o Observatório Social avalia, por exemplo, um site para ver se está realmente cumprindo com a questão da transparência, e o Observatório Social faz isso é controle social. Quando o Observatório Social vai até a Assembleia e analisa o que está sendo votado, o que está sendo criado, as leis que estão sendo criadas, isso também é controle social. Quando o Observatório Social avalia os editais de licitação, isso é controle social. Então, a gente tem que estar sendo sempre participativo, protagonista nesse cenário. O papel do cidadão é fundamental para que haja não só o controle, mas também a qualidade do gasto público. E a educação fiscal
tem alicerçada também, tem como fundamento o controle social. Na relação Estado-sociedade, é necessário que haja uma harmonização entre o Estado e a sociedade. E a educação fiscal, ele também nasce com esse propósito, ou seja, de aproximar o cidadão do Estado. Por exemplo, o Grupo Estadual de Educação Fiscal, eu sempre falo que ele é o marketing pessoal, assim, o marketing da Secretaria de Fazenda, por exemplo, é um marketing, porque as pessoas têm uma visão negativa sobre o tributo, e precisa acabar com isso, entende? Precisa acabar com isso porque as pessoas têm porque a gente paga imposto de renda, porque a gente paga ICMS, mas esse imposto, ele é importantíssimo para quê? Para manter os serviços públicos. Então, por meio da educação fiscal, a gente leva essa palavra da importância do tributo, por esse viés, né, do marketing aí, trabalhando a questão aproximando, né, o cidadão do Estado. É importante que haja essa harmonia entre o cidadão e o Estado. E também nós temos, então, aqui dentro da questão da relação Estado-sociedade, a ideia é o desenvolvimento de um ambiente de confiança entre a administração pública e o Estado, oferecendo, inclusive, um atendimento respeitoso e conclusivo, com ênfase na transparência das atividades estatais. Outro fundamento também, Sandra, que é super importante, é a questão da administração tributária com o contribuinte. É aqui que entra a questão do tributo dentro da educação fiscal, né? É o estímulo ao cumprimento voluntário das obrigações tributárias. Então, a gente leva ao contribuinte esse estímulo para que ele, voluntariamente, não coercitivamente, mas voluntariamente, ele cumpra essas obrigações, promovendo, inclusive, uma concorrência leal, né? E também o combate à sonegação fiscal, à corrupção, o contrabando e o descaminho. Então, tudo isso, esse pilar aqui, esse fundamento aqui da administração tributária com o contribuinte, a ideia é levar isso, esse estímulo, né, para que o contribuinte, ele exerça, ele faça, ele cumpra as suas obrigações de forma voluntária, certo? Nós temos também na condução das ações, né, outro fundamento na condução das ações, é o compromisso com uma gestão democrática permanente, permanentemente integrada com todos os outros segmentos, de modo a contribuir para que o Estado cumpra o seu papel constitucional de reduzir as desigualdades sociais, ou seja, ser um instrumento de fortalecimento permanente da democracia. Aí entra essa questão dessas parcerias que a gente precisa fazer, né? A gente tem que estar juntando as forças para trabalhar e levar essa mensagem de cidadania, de controle social. Então, aí, com base em todos esses fundamentos, Sandra, eu pergunto, educação fiscal é só tributo? É só falar de tributo? Com certeza não. E Andréia, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para ti. Se a gente... Primeiro, você acha que Palmas já existe essa consciência, já existe um nível de cidadãos com um conhecimento fiscal avançado, comparado às outras cidades, ou você acha que a gente ainda está engatinhando para isso? Na verdade, o nosso trabalho, Sandra, ele é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. Por isso que a gente tem que juntar muitos braços, muitas mãos aí para levar a nossa mensagem. Na verdade, nós, aqui o Grupo Estadual, em 2019, nós recebemos uma consultoria
por meio de um projeto, que é o Profisco, e a gente identificou que era importante a gente fazer uma avaliação de impacto, né, para saber, porque no Tocantins já temos muitos anos, né, desde 2002 que nós trabalhamos a educação fiscal aqui no estado. Então, a gente vai, a ideia é fazer uma avaliação de impacto. A gente vai, como nós estamos implantando os programas municipais de educação e já implantamos em 8 municípios, mas a proposta é levar para todos os municípios do Tocantins. A gente já vai começar fazendo uma avaliação diagnóstica para saber como é que está a educação fiscal aqui no estado do Tocantins. Nós previsto para esse ano a gente fazer essa avaliação. Então, eu não posso te dizer propriedade ainda, mas em breve nós teremos. É importante a gente... É verdade, é super importante a gente ter esses dados, né, precisos, não em achismo, precisos. Então, esse ano está previsto a aplicação desses questionários. Esses questionários, eles serão levados, nós iremos avaliar as escolas, as prefeituras e também as diretorias regionais de educação serão avaliados para saber como, especialmente os que foram implantados, né? Porque a nossa proposta é de levar para todos, mas nem todos ainda estão implantados. Mas nós estamos com ação que provavelmente a gente consiga fazer uma adesão maciça dos municípios e eu acredito que esse ano a gente vai conseguir evoluir bastante nessa questão de nos municípios, certo? Atualmente, nós temos implantado em 8 municípios e estamos trabalhando a implantação no município de Palmas. Certo? E Andréia, também te pergunto, quais são as vantagens, né, quando a gente já tem uma maturidade da população nessa parte de educação fiscal? Quais são os ganhos que a cidade ela tem, né, com uma população mais, vamos dizer, consciente dentro dessa área? Os ganhos, Sandra, são enormes, são grandes ganhos, porque eu digo para você, Sandra, nós temos visto no Brasil que escolas onde tem programa de educação fiscal implantado, a coisa é diferente. Escolas onde tem programa de educação fiscal implantado, as crianças não riscam as cadeiras, as crianças não riscam as paredes, as crianças não desperdiçam alimentos, entende? Então, assim, elas zelam pelo patrimônio público, eles zelam, escola onde tem crianças que têm conhecimento sobre a educação financeira, ela não aceita que o pai, por exemplo, estacione uma vaga de um deficiente, ela fala para o pai, a criança é nosso aliado, então a criança ela fala, ela pede para que peça nota fiscal, por exemplo, entende? Então a criança ela observa isso, ela leva isso para dentro de casa. Então é muito ganho, né, para a sociedade quando existe, não só de, por exemplo, elevar a arrecadação, elevar, mas a questão da qualidade mesmo, entende? Então, é muito importante a questão, é uma cidade, por exemplo, que tem praças limpas, porque as pessoas são conscientes de que nós devemos cuidar dos nossos espaços. Então, são muitos benefícios, Sandra, que a sociedade ganha com o programa de educação fiscal. Aí, inclusive, eu gostaria de falar, por exemplo, a nossa missão hoje, porque como o programa de educação fiscal ele foi reestruturado, foi feito um planejamento estratégico e foi definido. Então, a nossa missão hoje é disseminar
conhecimentos à sociedade sobre a origem, a aplicação e o controle dos recursos, estimulando a cidadania ativa, ou seja, o cidadão como protagonista da nossa realidade. Então, dentro dessa ideia, foi criada a visão que é ser reconhecido, e nós estamos trabalhando nisso, é ser reconhecido pela sociedade como um grupo responsável por um programa de excelência na promoção da cidadania fiscal no Brasil. Então, você vê que a nossa visão é uma visão robusta, né? O caldo é grosso aqui da nossa... Tem que ser. Queremos levar isso, nós queremos ser reconhecidos, então, por meio do nosso trabalho, das nossas ações, e são muitas, você agora recente, você não, o Observatório Social agora recente esteve na escola e a gente falou dessa questão, dessa parceria, e a gente mostrou o plano estadual, nosso plano tem muitas ações, e nós queremos ser referência aqui dentro do estado também, como um programa de excelência. E nossos valores, Sandra, nossos valores é a cidadania, é o comprometimento, é a efetividade, a ética, a solidariedade e a transparência. Então, esses são os nossos valores. E que a gente pauta as nossas ações, a gente realiza nossas ações considerando esses valores. Especialmente aqui nós temos a questão da cidadania, nós temos a questão da transparência e esse desejo, né, de comprometimento, de levar a educação fiscal e sensibilizar as pessoas para que elas participem efetivamente. Esse é o nosso maior desejo. Perfeito, né? Perfeito, Andréia. E assim, já para a gente ir para os finalmente, né? Eu digo assim que é uma construção, a gente sabe que isso não vai ser de uma hora para outra, a gente está falando aqui para os cidadãos que a gente sabe que não é fácil, né, mudar uma cultura de uma hora para outra, a gente sabe que a gente tem muitos escândalos de corrupção que às vezes isso acaba desmotivando, né, que acaba desmotivando a gente trabalhar dentro desse contexto de educação fiscal, de cidadania, mas que a gente também não pode desistir, né, André? A gente não pode desistir. Nós, como cidadãos, nós precisamos fazer a nossa parte, como você falou, é um trabalho de formiguinha, né, que a gente passe essa mensagem para um amigo, como é que eu posso ajudar, né? A gente tem esse vídeo aí onde a Andréia está dando uma aula de educação fiscal, compartilhe para um amigo, compartilhe, né, para um vizinho, para que a gente comece a falar sobre o assunto, né? Por mais que a gente saiba que não é fácil, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? É um assunto que às vezes foi colocado para a gente na infância como um assunto chato, né? Mas que a gente precisa desconstruir isso, né, Andréia? Então, assim, eu estou muito feliz porque você aceitou o convite nessa Semana da Cidadania. A educação fiscal precisa ser falado, assim como os outros assuntos, não só numa semana, precisa ser falado o ano todo. A gente precisa estar falando o ano todo com a população, né? A gente também está de portas abertas. Se você tem alguma ideia, você tem algum projeto na área de educação fiscal e quer aplicar isso aqui na sua escola, no seu bairro, pode contar com a gente, entre em contato com a gente, com o Observatório, com o GF, né, e com a Andréia. E eu vou deixar agora a palavra para você, Andréia, para você, qual a sua mensagem nessa Semana da Cidadania, qual é a sua mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão assistindo agora ou que vão assistir depois, qual é essa sementinha que você quer plantar? Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Sandra. Eu até escolhi uma palavra aqui da nossa Coralina. Ela diz o seguinte: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos
o coração das pessoas. E ela diz isso, e eu costumo dizer sempre, Sandra, as pessoas que trabalham com educação fiscal são realmente apaixonadas. Eu acho que, eu sempre digo que a educação fiscal é um mosquitinho, e ele picou, a pessoa se apaixona. Não tem como largar. Inclusive, tem pessoas que hoje estão aposentando, né? Mas querem manter-se viva dentro da educação fiscal. Então, eu vejo que muita gente trabalha na educação fiscal por prazer mesmo. Eu tive, por exemplo, o exemplo da professora que teve com a gente agora. A Elvira, professora Elvira. A professora Elvira é aposentada, mas ela está lá contribuindo com o Observatório Social e com... esses dias atrás, eu fiquei 1 hora conversando e a gente vê a paixão, o amor que essas pessoas têm pela educação fiscal, pelo Observatório Social, pela cidadania. Então, eu espero, na verdade, eu espero que essa live hoje tenha tocado um pouquinho em você, para que a gente faça como a Cora falou, que a gente toque as pessoas, porque sem tocar as pessoas, a gente não consegue chegar lá, a gente não consegue plantar nossa sementinha e levar a educação fiscal, o controle social, a cidadania para as pessoas. Então, espero que hoje, no dia de hoje, a gente, com essa palestra, tenha tocado você, para que você se torne uma pessoa participativa, para que você se torne ativa e que se torne membro do Observatório Social. É o convite que eu quero fazer para você agora. Se tornar membro do Observatório Social. Você pode, sim, se revoltar com essas coisas que acontecem e agir, praticar, juntar-se a nós, pessoas que acreditamos, pessoas que acreditam que o mundo é diferente, com a nossa participação. E é essa mensagem que eu quero deixar e fazer esse convite para você aí, revoltado com a corrupção, revoltado com os desvios, não é isso, Sandra? A qualidade do gasto é você simplesmente juntar a nós nesse programa lindo, maravilhoso que é a educação fiscal. É essa a minha mensagem de hoje. Gratidão, obrigada. Estou sempre à disposição aí para que a gente possa levar essa mensagem. Agradeço a todos. Perfeito, eu não tenho nem mais o que falar. Eu ia fazer esse convite também para quem quiser participar do observatório, mas você já falou maravilhosamente. Então, a gente vai finalizar aqui, ressaltando que o Observatório está de portas abertas para quem quiser conhecer o nosso trabalho. Compartilhem essa live com outras pessoas, para vocês. E a gente se encontra amanhã. Amanhã a gente está em live. Abraço, obrigada, André.